Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de Machine Learning, beleza? Vou tentar diminuir esse beleza. Estamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre representação de dados. Como eu falei na última aula, nós já mudamos a IDE. A gente está trabalhando com o Jupyter agora. Peço desculpa caso apareça alguma notificação, mas é a galerinha do Telegram que está mandando mensagem dos grupos. Hoje a gente vai focar sobre a parte de representação de dados. Então eu fiz a aula toda agora com o Jupyter, eu não tenho mais a necessidade de ficar colocando slides e ficar trocando. Ok? A gente vai estar trabalhando no ambiente Jupyter, que ele deixa eu fazer tudo. Tanto codificar, quanto fazer apresentações, inserir minhas imagens que eu faço na ferramenta de desenho do Google Drive, para apresentar o conteúdo para vocês. Esse notebook foi feito por 3 pessoas. Eu sou aluno de doutorado da Universidade Federal do Amazonas e os 2 alunos de iniciação científicas que trabalham comigo. O Sérgio, ele é aluno de ciência do 3º período de Ciência da Computação, tá aí o e-mail dele, e o Richard, também aluno de iniciação científica e aluno do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Amazonas. São 2 alunos muito bons mesmo, são exímios programadores e trabalham muito bem e aceitaram o desafio de começar nessa jornada de pesquisa e escolheram trabalhar comigo. Então, nesse período agora eu não estou mais sozinho, nem alone in the dark, né? Não estou mais sozinho, eles estão me ajudando. Os notebooks sempre passam por revisões deles, dão uma olhada, eles também estão assistindo o curso e aprendendo algumas coisas, além dos desafios de programação, com essa parte de Machine Learning que a gente passa para eles se familiarizarem com esse ambiente. Então, nada melhor do que dar os créditos a quem merece. Então, estão sendo citados aí. Bom, galera, lembram daquela primeira imagem que eu apresentei nos primeiros cursos que eu apresentei arquitetura? Essa é a mesma arquitetura que está utilizada. Eu só fiz algumas adequações e deixei ela um pouco mais bonitinha. Hoje, nós vamos falar sobre representação de dados e um pouco já da entrada de Machine Learning para vocês entenderem como é que as coisas funcionam, ok? Talvez seja necessário vocês reassistirem esse mesmo vídeo algumas vezes, porque a carga de informação é muito grande. Mas sintam-se à vontade. Repetindo, tenham dúvidas, deixem as dúvidas nos comentários do vídeo, que eu vou responder assim que possível, ok? Bom, voltando para a aula. Naquela primeira aula eu falei um pouco sobre arquitetura, né? Nós temos os dados que são compartilhados nas redes sociais e esses dados vão ser coletados e construir a nossa base de dados, ok? Essa base de dados precisa de pré-processamento e limpeza dos dados, porque nem todos os termos que são presentes em textos são representativos para modelos de Machine Learning, então eles precisam ser limpos. O pré-processamento que a gente fez foi um pré-processamento com a ferramenta NLTK, vocês já estão familiarizados com ela, vocês já sabem utilizar, tanto que tem um curso falando falando só sobre pré-processamento. Então, vocês podem reassistir essa aula caso vocês queiram montar aquela aula. Se vocês quiserem montar aquele código novamente, vocês só fazem reassistir e vocês não vão sentir muita dificuldade, ok? Essa parte de analisadores léxicos e semânticos eu vou deixar para uma outra aula, para manter o mesmo processamento e manter a linha de raciocínio. Eu apenas adequei a imagem, ok? Depois que a gente faz esse pré-processamento, a API de Machine Learning que nós vamos estar utilizando é o Scikit-Learn. Vocês podem estar dando uma olhada no site. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, só para vocês conhecerem um pouco do Scikit-Learn. Scikit-Learn. O Scikit-Learn ele é uma API para Machine Learning que foi feita em Python. Então ele dá suporte para a gente para classificação, regressão, clusterização, redução de dimensão, seleção de modelos e pré-processamento. Isso adianta muito para a gente. Existem outras APIs, Bruno? Sim, com certeza. Mas como metade do meu mestrado foi feito com o Scikit-Learn e com o PySpark, que é uma ferramenta para Big Data, e eu já tenho uma familiaridade maior nessa parte de Data Science com Python, eu escolhi essa API para estar lecionando a parte do curso. Ele tem um suporte muito grande. É interessante vocês observarem, né, a versão do Scikit-Learn que vocês estão instalando. Instalem a partir da versão 0.18, ok? Na minha máquina já é a versão 0.19. Então, coloquem a partir da versão 0.18 porque o Scikit-Learn está em costumeiras atualizações. Então, é interessante que você esteja sempre com a última versão, porque alguns métodos foram depreciados já e foram atualizados, mudaram o nome dos métodos. Então, é interessante a gente ficar sempre no mais atual, ok? Vamos lá. Uma coisa que é interessante para a gente saber quando a gente está trabalhando com textos
é que o nome Machine Learning em si, para sua origem, ele é aprendizado estatístico. Ou seja, a estatística é feita em cima de números, em cima de probabilidades. Eu preciso sair daquele meio termo que eu estou, de dados pré-processados, aquela lista de documentos que nós temos que já foram pré-processados, e a gente precisa migrar eles para valores numéricos. E isso, para a gente fazer isso, a gente precisa fazer uma conversão, uma representação de dados, um processo de extração de características, onde essas características vão ser convertidas para matrizes numéricas. E essas matrizes numéricas são as entradas para os algoritmos de Machine Learning. Nesse curso, nós estamos focando nesse bloco aqui, o bloco de classificação. Se vocês quiserem, a gente pode ter uma aula falando sobre agrupamento, um pouco falando sobre redes complexas, que é uma coisa muito interessante mesmo. Se vocês estiverem interessados, podem mandar e-mail, que eu mando os artigos do que o meu grupo de pesquisa já publicou sobre redes complexas, é muito legal. A previsão, falar um pouco sobre como fazer previsões de séries temporais, essas coisas, e análise de sentimentos, que é o que estou trabalhando em meu doutorado. Uma coisa que vale destacar é que eu pedi para vocês instalarem um monte de coisas, não foi? Por que a gente precisa primeiramente do SSIPy e do NumPy? Para os algoritmos de Machine Learning que estão utilizando a API do scikit-learn, essas duas APIs estão conversando de uma forma bem legal. NumPy, as estruturas de array, as estruturas de matrizes, aqueles arrays que são construídos pelo NumPy, quando a gente está utilizando, eles são base para os algoritmos de Machine Learning. Então fica bem interessante, porque você não precisa ficar, meu Deus, como é que é a entrada para esse cara? Não, muito simples. Você simplesmente vai pegar, gerar sua estrutura, fazer a conversão numérica. Essa conversão, o scikit-learn já vai deixar no formato de array, como os outros algoritmos de Machine Learning de classificação estão esperando. Caso não faça, você faça uma conversão implementando no braço um processo de extração de características. Lembre-se, você tem que deixar em formato de NumPy, no formato de array do NumPy. E o scipy dá o mesmo suporte. Então, os dois são base para os algoritmos de Machine Learning. E uma coisa que é interessante quando a gente está trabalhando com Machine Learning é que, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando com uma abordagem de classificação. Então, para uma abordagem de classificação, a gente assume que as nossas amostras... O que são as amostras? Só repetindo os conceitos. O que são as amostras? São cada documento que é cada índice de um texto que está dentro daquela nossa lista já pré-processada, aquilo ali pode ser considerado uma amostra, porque ele representa um documento que é uma entrada para a matriz. Então, cada linha é as amostras. Então, são as informações, os textos pré-processados. Os atributos são as colunas da matriz. Então, um documento pode ter vários atributos. Uma coisa que vale destacar para quando a gente está trabalhando com Machine Learning é que a quantidade de dimensões, isso é muito comum que alguém pergunte de você, nossa, quantas dimensões tem o seu modelo? Quando ele falar quantas dimensões, quando lhe perguntarem quantas dimensões tem o seu modelo, é só você observar quantas colunas tem a sua matriz. E é proporcional. Se você tem uma coluna na sua matriz, você tem uma dimensão. Se você tem duas colunas, você tem duas dimensões e assim sucessivamente. É comum que quando a gente utilizar modelos de Machine Learning, nós temos uma quantidade de colunas gigantescas. Dependendo do tamanho da base de vocês, da riqueza da quantidade de termos que são usados dentro da base de vocês, pode ser que vocês tenham matrizes com 15 mil dimensões, 30 mil dimensões, isso é perfeitamente normal. Mas o scikit-learn, pensando nisso, deixa você controlar quantas dimensões você quer ter, o máximo de features que você quer ter. Features são os atributos, ok? São as informações, as colunas da matriz. E como a gente está trabalhando com classificação de textos, com amostras supervisionadas de aprendizado de máquina, a gente precisa de classes associadas a essas informações. Então, para cada amostra, eu tenho uma classe associada, porque nós estamos classificando determinadas informações. Então, esse é o principal problema de quando nós estamos trabalhando com classificação, é conseguir bases de dados rotuladas. Isso é muito difícil da gente achar.
Existem bases de dados para muitas coisas, mas parece que quando a gente está para um determinado problema, sempre fica difícil achar aquela determinada base de dados. Mas basta dar uma procurada. E nós temos associações. Então, por exemplo, a máquina vai aprender características do que são amostras que têm o rótulo 1. Então, a grosso modo, os algoritmos vão olhar assim, nossa, esse conjunto de atributos corresponde a quem tem classe 1. Esse conjunto de atributos é a classe 2. Esse conjunto de atributos é a classe 3. Então, assim sucessivamente. Então, se você tem um problema que só tem duas classes, ou é 0 ou é 1, é um problema binário. Se você tem um problema com mais de duas classes, é um problema já multiclasse. Então, isso é o básico que vocês precisam saber sobre essa parte de Machine Learning. Mas como é que o foco da nossa aula hoje é saber como é que eu faço esse modelo de conversão de textos? Existe uma estrutura chamada Bag of Words, do português, bolsa de palavras. Esse bolsa de palavras, o objetivo dele é pegar esses termos representativos, separar eles individualmente, mesmo que eles estejam compondo um texto, como é o caso, eu peguei até um exemplo aqui para vocês observarem. Uma boa prática. Quando vocês forem migrar o código de vocês daquela aula que eu fiz sobre pré-processamento, é legal, uma boa prática, vocês colocarem uma função em cada célula, tá bom? Para ficar organizadinho. Aí fica mais fácil de vocês trabalharem. É os mesmos códigos que a gente utilizou lá, eu simplesmente trouxe para cá e organizei um em cada célulazinha e criei uma célula para fazer aquele for que está lendo aquela base de dados, igual a gente fez daquela vez, ok? Então, voltando para cá. O objetivo agora é que eu vou pegar cada índice daquele, cada termo daquele documento e preciso fazer conversões para valores numéricos. Existem técnicas de Bag of Words, de representação de termos, que são muito conhecidas. As principais são TF-DF, que é Term Frequency, Inverse Document Frequency. Nós temos unigramas e bigramas, que é o famoso Counting Vectorizer. E nós temos que esse Counting Vectorizer é a implementação dos unigramas e bigramas dentro do TF-DF. Desculpa, dentro do Scikit-Learn. E nós temos os embeddings. Já explico para vocês o que são esses embeddings, beleza? Primeiramente, antes da gente mostrar a linha de código de como funciona, como é que a conversão em si é muito, muito fácil mesmo. Só que vocês precisam primeiramente entender, porque como eu falei para vocês, nós que trabalhamos com essa parte de Data Science, nos interessamos por Machine Learning, nós pensamos fora da caixa. Nós não unicamente pegamos um método e jogamos lá sem saber como ele funciona. Então é interessante vocês entenderem como eles funcionam. Então, o TF-DF são duas equações de ponderação de termos. Então, como é que eu faço? Primeiramente, eu vou pegar cada amostra, vou separar as amostras, certo? Cada amostra significa um texto. Para cada termo existente em um texto, vou pegar, por exemplo, essas frases que eu coloquei aqui. Ela é uma pessoa muito chata. Dilma é uma pessoa bem honesta. Vocês não acham? Não sou petista, ok? Nem contra o PT. Estou indeciso. Você é uma pessoa muito amorosa. Odeio GOT, Game of Thrones. Retweet, Harry Potter é melhor 1000 vezes do que Game of Thrones. Verdade ou mentira? Peguei esses textos e cada um desses textos agora já foi pré-processado e foi tokenizado, ok? Estão todos aqui, todos bem tokenizados e todos pré-processados, ok? Fiz aquele processo lá de stemming que a gente falou, remoção de emoticons, URLs, pontuações, números e etc. que estão na videoaula de número 2, se eu não me engano. Depois que nós fizemos isso, nós temos aquela listagem de documentos já pré-processado. Está aqui a nossa listagem de documentos, ok? Depois que nós fizemos isso, nós precisamos agora pegar esta listagem e submeter para os valores de TF-DF. O TF, ele mensura a quantidade de vezes que um termo aparece dentro daquele documento, ok? Então, simplesmente, eu vou pegar a palavra pessoa ou pessoa, como ficou no pré-processamento, e vou verificar quantas vezes eles existem naquele documento. Olhando para a equação, eu pego o quê? O TF do termo T dentro do documento D, ou seja, para cada palavra eu vou calcular o TF e o IDF dela, correto? Então eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o TF do termo T, ou seja, da primeira palavra, e verificar quantas vezes ele existe no documento D. Como que eu faço isso? Eu pego o somatório, deixa eu aumentar para vocês poderem observar.
Tá aqui, eu acho que dá para enxergar agora. Tá aqui, ó. O termo somatório de quantas vezes o termo T pertence ao documento D. Quantas vezes ele está contido dentro daquele documento, ok? Aí eu vou ter um valor absoluto lá. 1, 2, 5, quantas vezes aquela palavra existir dentro daquele termo. E dividir pela quantidade de termos existentes dentro do documento D. Em resumo, eu vou verificar quantas vezes a palavra pessoa aparece no documento 1 e vou dividir pela quantidade de termos que existem dentro daquele documento. Ou seja, se existem 5 palavras, eu vou dividir 1, porque a palavra pessoa só aparece uma vez no documento, por 5, que é a quantidade de palavras que existe naquele cara. Pronto, temos o valor de TF, ok? Depois eu vou calcular o IDF. Ele mensura a importância de um termo dentro da base de dados. O IDF é Inverse Document Frequency, ou seja, inversão de frequência de documento. Qual é o objetivo disso? É que o objetivo do IDF ele vai fazer o quê? Se uma palavra aparece com uma quantidade de vezes menor, ele vai ter um IDF altíssimo. Se ele aparece muitas vezes dentro da base de dados, ele vai ter um IDF baixo. Vocês percebem que tem uma inversão aí nessa ideia, certo? Então é jus ao nome, é inversão de documento de frequência, ok? Como é que eu calculo o IDF? O IDF é o IDF do termo T na base N. Então eu peguei a minha base de dados e apelidei a minha base de N, ok? E eu vou dizer o quê? Como é que eu calculo isso? É igual ao log do N, ou seja, quantas vezes, a quantidade de amostras que existem na minha base de dados, dividido pelo somatório de vezes que aquela palavra aparece na base de dados. Então, por exemplo, se eu calculei o TF da palavra pessoa, como é que eu calculo o IDF dela? O N representa quantas amostras existem na base. Se eu tenho 5.000 amostras na minha lista, eu vou dividir 5.000 pela quantidade de vezes que a palavra pessoa aparece na base de dados. Então, se ela aparece 30 vezes, eu vou ter 5.000 dividido por 30. Ok? Bem tranquilo. É uma matemática bem tranquila. Só um exemplo para vocês poderem familiarizar na cabeça de vocês. Vamos lá. Considere que um documento contém 100 palavras, ok? Onde a palavra gato aparece 3 vezes. Como que eu calculo o TF da palavra gato? Como que eu calculo o TF que é essa da palavra gato? Ela aparece 3 vezes em um documento e esse documento contém 100 palavras. Então basta vocês dividirem 3 por 100, certo? E vocês vão ter o valor de TF desse documento. Agora, como é que eu calculo? Lembrando, o TF e DF é calculado para cada palavra. Uma dica, TF você olha para o próprio documento, e DF você olha para aquele documento e para a base toda, ok? Vamos lá. Agora, assumimos que nós temos 10 milhões de documentos, e a palavra gato aparece em 1.000 desses documentos. Ok? Então, como é que eu calculo isso? Se eu tenho 10 milhões de documentos e a palavra gato aparece em 1.000 desses, eu vou dividir simplesmente 10 milhões por 1.000. E eu vou ter o IDF da palavra gato. Entenderam? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente calcular o log de 10.000 dividido por 1.000 e vou multiplicar por 3 dividido por 100. E pronto, tem o TF-DF desse termo. E isso é feito para toda a base de dados. Depois que você fizer isso, você vai simplesmente já vai ter a sua matriz gerada. E essa matriz gerada vai servir como entrada já para os algoritmos de Machine Learning. Bem fácil, certo? Como é que eu faço isso em código, Bruno? Falou de teoria, falou de um monte de coisa, mas como é que eu faço isso? Simplesmente você vai pegar o quê? Você vai pegar, você vai importar a biblioteca, aqui ó, você vai importar o from sklearning future extraction.txt. Você vai importar quem? TF-DF Vectorizer. Pode também importar o Counting Vectorizer, porque eu já vou explicar ele agora mesmo, agora também, beleza? Você importa o TF-DF Vectorizer e o Counting Vectorizer.
e você vai dar um Shift Enter para você conseguir compilar aquela célula e fazer os importes dela, beleza? Quando ele ficar, desculpa pelo beleza, quando ele ficar aparecendo o asterísticozinho aqui, significa que ele está compilando aquela célula. Depois que aparecer o número, quando a linha não está compilada, ela fica desse jeito aqui, ó. Eu compilei a linha e ele vai aparecer um asterístico aqui. Automaticamente, depois que você compila, o marcador de célula já vai automaticamente para a célula de baixo, ok? Então, ele vai aparecer um asteriscozinho se demorar muito e depois ele aparece o número, é pela ordem de compilação. Então, como esse cara foi o primeiro, o segundo vai ser esse e assim sucessivamente. Você não é obrigado a compilar essa célula, depois depois a de baixo, não. O interessante é que você construa a ideia de programação sequencial uma embaixo da outra. Então você vai compilando, 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 compilando e tudo isso vai ficar em memória. Então você não tem a necessidade de rodar aquele código todo de novo, tarará, entendeu? Você não tem necessidade de fazer isso, porque está em memória. Você pode simplesmente mexer na célula que está dando problema até o código funcionar e pronto. Resolvemos o problema. Não tem necessidade de compilar o código todo. Isso é uma vantagem para a gente. Ok? Então, como é que eu calculo? Depois que eu fiz o import lá do cara, eu simplesmente vou chamar vectorizer recebe tf-df vectorizer. Esse idf true, deixa eu mostrar a página lá para vocês na documentação do scikit-learn. Estou pegando aqui no monitor estendido, que é a minha colinha, para mim não me esquecer. O tf vectorizer, ele tem os seguintes parâmetros. Os parâmetros que são obrigatórios para eles são uma lista de strings, né, contendo aqueles caras que a gente precisa, que são os inputs dele, e outros parâmetros. O que a gente vai utilizar, com certeza, caso vocês tenham dúvidas ainda de como fazer alguma coisa, como é que vocês podem estar utilizando, vocês podem estar dando uma lida na documentação. O legal da documentação dessa scikit-learn é que ela é incrível. Ela tem vários exemplos de implementação, caso fique difícil para vocês. Esse notebook também ficará disponível para vocês estarem utilizando, ok? Caso vocês queiram dar aulas, eu só peço que vocês dar aulas ou querem fazer modificações para estar melhorando o curso, a gente pode estar trocando vários e-mails. Só não esqueçam de citar as pessoas que fizeram a primeira versão, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estiver demorando muito para responder, sinta-se à vontade para mandar e-mail para os meninos também, eles são super gente boa. Eu acho que eles vão responder rápido, são mais acessíveis. Então, voltando. Você simplesmente vai chamar tf-df vectorize, use idf true. O default, se você colocar nenhum parâmetro, ele vai usar todos os parâmetros defaults que existem dentro dele. Se vocês olharem na documentação, tem lá disponível quais são os parâmetros default. Você tem a opção de não calcular o valor de IDF. Então, se você não quiser calcular o valor de IDF, você pode colocar false. Sintam-se à vontade. Eu recomendo que vocês coloquem como true. Por que vocês recomendam que nós coloquemos como true, Bruno? Deixa eu só compilar aqui o restante do código para vocês conseguirem observar Opa! Tivemos um pequeno probleminha aqui. Deixa eu ver o que foi que houve. Opa, acho que eu usei algum tipo de acentuação. É porque eu estava compilando com o Python 2. Deixa eu tirar os acentos aqui. Também tem problema de encoding. O problema de encodingzinho é meio chato aqui com o Python 2 de ser tratado. Deixa eu ver se resolve. Não resolveu. Deixa eu ver qual foi o texto que foi tratado. Bom, depois eu resolvo isso aqui e eu deixo o notebook disponível para vocês, ok? Só para vocês observarem como é que funciona a listagem do código para processamento. Depois eu termino, ajeito e deixo tudo disponível para vocês, senão eu vou passar muito tempo aqui. O foco é falar sobre essa parte de representação. Bom, vamos lá. Depois que vocês fizeram chamar esse cara, vocês representaram o TF-DF, colocaram como true. Por que é importante vocês calcularem o IDF? Para os modelos de machine learning, isso daí vai virar uma característica que vai ser representada naquela matriz. Se você tem uma palavra que se repete menos vezes, ela vai ter um IDF altíssimo. E quando uma palavra tem um IDF altíssimo, isso pode virar um atributo discriminante para o modelo de machine learning.
Se isso vira um atributo discriminante para o modelo de machine learning, fica mais fácil para ele tomar decisões. Eu não estou dizendo que ele vai olhar única e exclusivamente para esse cara, mas isso pode facilitar a tomada de decisão. Pode facilitar, não estou dizendo que vai acontecer, ok? Então é bom porque quando vocês têm IDFs muito altos, isso acaba meio que facilitando a vida do classificador na hora de tomar as inferências de decisão. Isso é bem legal e facilita bastante a vida do seu classificador. Seja amiguinho dele. Vamos lá. Depois que você fizer a chamada desse cara aqui, você vai colocar vectorizer.fitTransform. O que ele vai fazer? Fit, como o próprio nome já diz, ele vai treinar esse cara. Ele vai receber aquela listagem de documentos que você já pré-processou, tá toda arrumadinha lá, e vai colocar aqui, ó. Vai colocar ela disponível e vai simplesmente fazer essa conversão matemática que eu expliquei para vocês e colocar nesse X, ok? Na próxima aula eu mostro para vocês como é que vocês vão pegar esse cara e gerar como entrada para o classificador de vocês, ok? Outra famosa representação de dados que nós temos é o Counting Vectorizer, ou os unigramas. Ele tem um modelo de equações bem mais fácil que o TF-DF, bem mais fácil mesmo. O TF-DF, o cálculo dele já em si já é muito simples, mas o Counting Vectorizer, que é a contagem dos unigramas e bigramas, ele consegue ser mais fácil ainda. Como é que funciona? Ele pega aquela mesma estrutura, separa, vai pegando cada palavra existente no documento e vai verificando da seguinte forma. No documento... Opa, vou compilar aqui. No documento 1, o termo 1 aparece quantas vezes na base de dados? Ah, ela aparece 5 vezes. Pronto, 5 vezes. O termo 2 aparece quantas vezes? Ah, 6 vezes. Ok? É só isso. Ele simplesmente conta o valor absoluto daquela palavra existente tanto naquele documento como na base como um todo. Simples. E assim você constrói a matriz de termos. É assim que ele representa. É muito simples mesmo. E como é que eu faço? Vocês já importaram lá em cima, vocês vão colocar Counting Vectorizer. Aí esse daqui você pode fazer controles, né? De, por exemplo, eu quero que o mínimo de frequência seja 2 e o máximo de diferença de frequência seja 0,95. Quero que você remova stop words. Mas como a gente já fez para processamento, isso daqui não tem necessidade. Você simplesmente vai pegar esse e vai fazer a instância desse cara. Ele tem os parâmetros defaults dele também. Você pode olhar na documentação do scikit-learn. Está tudo muito tranquilo, muito fácil e disponível para vocês verem, além dos vários exemplos, muito bom mesmo. E o mesmo esquema, vocês vão chamar esse cara, inserir dentro de uma variável, e você vai só colocar tf, o nome da sua variável, .fitTransform e a mesma listagem de documentos. Aqui eu estou colocando como exemplo o x. A gente chama de x porque é um costume da gente, quando a gente está trabalhando com essa parte de classificação, a gente separar x são as nossas amostras, a matriz que foi construída, que representam os termos, e o Y representa a nossa listagem de rótulos. Ou seja, nós vamos separar naquela parte de pré-processamento. Nós já fizemos isso lá no pré-processamento, lembra que nós separamos? Tinha uma listagem só para os termos e uma listagem só para os rótulos. Como é que os modelos de machine learning pegam duas listas e dizem que um rótulo corresponde ao outro? Ele faz aquela mesma associação de lista. O índice da primeira lista, o rótulo dela está equivalente no primeiro índice daquela lista, da lista de Y. Okay? Ele faz essa associação automática para a gente. Então isso facilita muito a nossa vida. Okay? O último, que eu não coloquei no notebook porque é uma carga de teoria ainda maior, é da seguinte forma. É o processo de embeddings, ou como a gente usa, o Word2Vec. Para que fazem isso? Eu vou só dar uma pincelada bem rápida, porque ele é um pouco mais de Deep Learning, já usa mais redes neurais, não quero chegar ainda nessa parte, mas a grosso modo, uma das desvantagens da gente estar utilizando TF-DF e Counting Vectorizer é que essa desvantagem, mas não significa que ela é ruim, ok? Bag of Words já vem caminhando por muitos anos aí dentro da área de Machine Learning para classificação de texto, nessa área de processamento de linguagem natural e classificação de informação, já vem pendurando por muitos anos aí e sempre dando bons resultados. Só que como sempre as coisas evoluem, né, conseguiram achar um método que em muitos casos dá um melhor desempenho do que os métodos de Bag of Words tradicional.
Uma das desvantagens da gente utilizar essas técnicas de bag of words é que os métodos, eles assumem que não existe correlação entre o termo 1 e o termo 2. Simplesmente, na cabeça de quem de como foi construído esse modelo, não existe correlação, os termos são independentes. Mas isso, de certa forma, não é verdade. Porque quando você constrói uma frase na sua cabeça, por exemplo, a casa é azul. A tem uma probabilidade, tem uma correlação com a palavra casa, e casa tem uma correlação com a palavra e, que tem uma correlação com a palavra azul. Ou seja, existe dependência na construção da nossa frase. O nosso cérebro constrói isso através das probabilidades de associação, que são essas associações, essas probabilidades das palavras não serem independentes, que tornam as coisas fáceis de serem entendidas. Por isso que existe comunicação entre nós. E isso é que o embedding emprega, é que existem sim correlações entre as palavras. Os termos não são independentes. Então o embedding consegue, através das redes neurais, desses aprendizados profundos, construir essas associações. Já existem redes que já são pré-treinadas, você simplesmente pega os seus textos e associa a essa parte associa com essas redes pré-treinadas e você consegue construir as suas matrizes de representação para os algoritmos de aprendizado de máquina. Embeddings são mais utilizados na parte de redes neurais, então impede que a gente use aqui para esses modelos de classificação. Posso até mostrar um exemplo caso vocês queiram, ok? Então, esse modelo de associação também é muito interessante porque a gente consegue preservar a maioria das características do texto em dimensões menores. Lembra que eu falei para vocês? O TF-DF pode ser que, dependendo da riqueza, da quantidade de palavras existentes no vocabulário de vocês, pode ser que vocês tenham dimensões altíssimas. No TF-DF você consegue um modelo de representação através das associações de palavras com 400 dimensões, 300 dimensões, 100 dimensões, 50 dimensões, enquanto no TF-DF você tem 30.000 dimensões, 15.000 dimensões, 1.478 dimensões, dependendo dos termos de vocês. Entenderam? Então, isso é, de uma forma bem simplificada, como é que funciona. Vocês viram que é muito simples a conversão. Em 2 linhas, depois que vocês fizerem o processamento, em 2 linhas vocês fazem essa conversão matemática que eu expliquei para vocês, tanto com o TF-DF quanto com o Counting Vectorizer. Basta vocês chamarem, depois que vocês fizerem isso, vocês salvam no X. Eu vou ajeitar esse notebook hoje mesmo, desculpa pelos erros, eu também peço desculpa pelos erros que estão acontecendo, mas eu já vou corrigir esse notebook e já deixar disponível no link da descrição, todo arrumadinho, esse exemplo para vocês, tá bom? Para vocês utilizarem na continuação de vocês. O legal é que o pré-processamento já está implementado, então vocês não têm dor de cabeça, é simplesmente mudar a base de dados e rodar o experimento que pronto, vai estar tudo funcionando, lindamente, ok? Beleza? Essas daqui são as referências que eu utilizei na minha aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Galera, deixem os seus likes, recomendem esse canal para outras pessoas. E na próxima aula nós vamos falar sobre classificação e um pouco sobre a parte de Social Analyzer. Como é que eu consigo coletar algumas informações antes de chegar na parte de Machine Learning apenas com mineração de dados, com técnicas de mineração. Isso é bem interessante. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, deixem um like de vocês aí, deixem mensagens, mandem e-mails e muito obrigado, galera. Vocês são incríveis. Obrigado pela paciência e até a próxima.